como que eu cheguei aqui. Um resumo do que eu vou falar é uma pequena introdução, contar em linhas gerais como funciona a tecnologia, mostrar um pouco da linha do tempo, falar bastante sobre a padronização, o processo de padronização que está em andamento desde 2018. Também falar sobre casos de uso e tentar, de alguma forma, explicar sobre a maturidade, embora seja um conceito bem relativo. Então, vou trazer algumas ideias aqui e discutir com vocês como que está a maturidade da tecnologia hoje em dia. E, finalmente, algumas considerações finais. Eu gosto de matemática, gosto muito de matemática. Eu comecei a estudar matemática nas Olimpíadas de Matemática, ainda no colegial. E, nessa época, eu comecei a estudar assuntos que você não aprende na escola, um pouco de teoria dos números, conceitos mais divertidos de matemática. Então, me interessei por uma forma diferente de ver a matemática. Eu, então, decidi fazer computação, fiz engenharia de computação na Unicamp. No último ano da computação, eu descobri a área de criptografia e percebi essa conexão com tudo aquilo que eu estudava nas Olimpíadas de Matemática. E, como eu gostava muito desse assunto, eu falei, é isso que eu preciso fazer, eu preciso estudar mais e me aprofundar nesse assunto da criptografia. Então, decidi fazer mestrado. Antes eu fiz uma iniciação científica, mas logo depois eu emendei no mestrado, onde eu estudei curvas elípticas, emparelhamentos bilineares, que hoje em dia são bastante usados na construção de zero knowledge, e naquela época ainda não era. Isso era 2006 até 2009, mais ou menos. Então, eu estudei com o professor Ricardo Darrabi, na Unicamp, um criptógrafo, um dos mais importantes do Brasil, e um bom grupo de pesquisa lá na Unicamp, bem prático, aplicada, pesquisa bastante voltada para a otimização e construção eficiente de protocolos criptográficos. E eu vim para São Paulo trabalhar na Bovespa, fiquei aqui quase 2 anos, e aí eu fiquei com saudade da criptografia, decidi voltar para o doutorado. Aí já era 2010, mais ou menos, eu decidi também mudar um pouco o assunto, fazer uma coisa um pouco diferente, porque curvas elípticas, apesar do nome, é uma tecnologia bastante usada na prática, o pessoal já sabe como fazer, não tem muito mais o que ser pesquisado nesse assunto. Não é verdade, mas decidi fazer alguma coisa que mexesse com a flexibilidade da criptografia. E aí eu descobri, primeiro, a criptografia pós-quântica, mas dentro da criptografia pós-quântica tem essa área que permite você fazer coisas que parecem, de alguma forma, parece mágica, porque a criptografia é para ser uma coisa bem robusta e difícil de manipular, e, na verdade, a gente tem novas técnicas, não tão novas assim, mas em termos de performance, as ideias são novas, que permite colocar em prática esse tipo de conceito. E, basicamente, a técnica chama encriptação homórfica. Eu ainda não estava estudando Zero Knowledge nessa época, só que essa tecnologia ela envolve a construção de circuitos de somas e multiplicações, que são chamados circuitos algébricos, nada a ver com eletricidade, nada disso. É uma terminologia da área, mas que eu fiquei muito interessado e comecei a implementar essas coisas. E aí eu terminei o meu doutorado, tentei achar alguma forma de aplicar essa tecnologia aqui no Brasil. Trabalhei numa empresa em Campinas chamada Cryptos, onde é feito um monte de projeto muito interessante, muitas coisas em cibersegurança, que não é definitivamente a minha praia, mas com algumas coisinhas de criptografia, mas que também não são as coisas que eu estava estudando há anos e anos, basicamente de 2006 até 2016, eu estava fazendo mestrado e doutorado, e essas coisas não estavam aparecendo na indústria, no mundo prático. Então, eu comecei a procurar ali no LinkedIn onde que essas coisas estão sendo feitas ao redor do mundo. Comecei a apliquei para muitas e muitas vagas. Exigiu bastante paciência no começo, e me adaptando para as entrevistas em inglês e tudo mais, processo seletivo.
Mas uma hora deu certo, fui para a Holanda. Um comentário importante... deixa eu voltar aqui. Um comentário importante é que eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras para Nova Zelândia, no meu último ano de doutorado, e eu considero que isso foi o que abriu as portas para a parte internacional. Conheci criptógrafos ao redor do mundo, fui para conferências, fiz algumas conexões e amizades que duram até hoje. Então, eu considero como sendo a semente do que eu estou fazendo hoje, foi o Ciências Sem Fronteiras. Foi bem importante. Aí, na parte profissional, eu comecei a trabalhar na Cryptos, depois do doutorado, só que eu não estava fazendo aquela criptografia flexível, essa criptografia que parece mágica. Então, eu procurei no LinkedIn, apliquei para meses aplicando, até que eu consegui, no banco da Holanda, fui para o banco ING, e lá eles estavam começando a trabalhar com Zero Knowledge Proofs. Eles estavam fazendo provas relativamente simples, mas eles não tinham alguém da criptografia para desenvolver. Então, foi feita uma implementação open source e que choveu críticas, pessoas de diferentes universidades, dizendo que a implementação estava insegura. Então, eles decidiram contratar um criptógrafo, e foi assim que eu fui morar com a minha família na Holanda por quase 2 anos. E aí a coisa foi evoluindo relativamente rápido. Eu comecei a fazer parte do processo de padronização em 2018. O banco ING me enviou para ser o mensageiro, vamos dizer assim, e defender as aplicações que eles estavam interessados, e ser o nome do banco nesse processo de padronização da tecnologia. Eu fui lá implementando provas mais simples de range proofs. Depois eu comecei a implementar um negócio um pouquinho mais complicado, chamado set membership. Depois eu implementei o bullet proofs. E aí foi um momento que eu percebi que o Zero Knowledge estava crescendo exponencialmente. Não só se encaixou muito bem no meu trabalho, de maneira geral, porque eu não me considerava apenas um acadêmico, eu queria colocar as coisas em prática. E com isso eu comecei a procurar quais são os próximos passos. E aí eu fui para o mercado blockchain, não que o Banco ING não esteja interessado em blockchain, mas não é só isso o interesse deles. Mas aí eu fui sugado pela indústria, fui trabalhar remoto, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na IOD, que antigamente chamava IOHK, e eles desenvolveram, eu participei do projeto Midnight, que agora foi colocado em prática, antes era um projeto secreto, e basicamente é a construção de um sistema análogo ao Zcash, mas com multi-assets, não só um tipo de asset, mas vários assets, num outro sistema chamado Sonic, que era um sistema naquele momento super novo de Zero Knowledge, com algumas vantagens que eu vou comentar mais para frente, mas que hoje em dia já ficou no passado. Uma função de hash nova chamada Poseidon. Naquele momento ela era nova, hoje em dia ela é bastante usada, várias implementações, mas era nova naquele momento. Aí eu saí e fui para a Liu, onde eu Oiê! comecei a trabalhar com... Vinícius, não tá conferir, não? Um, Trouxe nada. alguém está sem o mudo. Estamos ouvindo vozes. Então, eu comecei a trabalhar com esse compilador da Liu, em particular com a configuração confiável, o Trusted Setup. E um pouquinho depois, eu queria conhecer melhor o compilador. Não é uma coisa que eu seja especialista, mas eu estava muito interessado em participar da implementação do compilador. E na Liu eu estava um pouco mais focado nessa parte do setup. E eu recebi uma proposta para trabalhar na Protocol Labs, para desenvolver a linguagem Lurk. E aí sim eu entrei de cabeça na implementação do compilador. Um circuito chamado circuito universal que permite você provar qualquer programa escrito nessa linguagem. E um desafio enorme na minha carreira, porque eu não imaginava trabalhar com compiladores. E é muito elegante, na verdade. A construção é uma linguagem parecida com o Lisp.
E, de certo modo, eu fiquei muito surpreendido quando eu vi que o compilador estava inteiro em basicamente um único arquivo, o resto era funções auxiliares. Eu perguntei para o meu chefe, cadê o compilador? Não está aqui. Como? Enfim, aprendi bastante nesse projeto e hoje em dia eu estou na Inverse Tech, é uma consultoria. A gente trabalha com Zero Knowledge Proofs, mas não só isso, a gente trabalha com privacidade e computação segura em geral. E isso significa que a gente usa 3 tecnologias criptográficas. Uma delas é o ZKP, mas a gente também trabalha com encriptação homomórfica, que é o que eu estudei no doutorado, e MPC, que é um assunto que eu estudei só um pouco, estou começando a me aprofundar, mas é um assunto muito interessante também. Então, essas 3 técnicas são importantíssimas para a construção de soluções de privacidade, hoje em dia, não só blockchain, mas em geral. A gente faz pesquisa e desenvolvimento. Na parte de pesquisa tem um paper recente. Esse é o endereço. O ePrint, esse é um site onde a maioria dos papers de criptografia são previamente compartilhados nesse site. Depois eles vão ser publicados em jornais e conferências, mas é uma forma de compartilhar com a comunidade. Então, quem quiser abrir esse site e ficar lá de olho nos papers, de tempos em tempos vai ter alguma coisa de Zero Knowledge. E nesse paper a gente fala sobre a programabilidade nessa área de construção de sistemas com privacidade, focado principalmente em ZKP, mas também nessas outras áreas que eu mencionei. A gente também faz consultoria, de diferentes tipos de consultoria, desde auditorias, design, prototipagem, desenvolvimento, otimização, ou mesmo educação e treinamento. A gente está bastante engajado com a comunidade. Essa empresa ela foi fundada pelo Daniel Benarroch. Ele é da Espanha. Ele é o organizador principal do evento de padronização, que eu disse que começou em 2018. Eu conheci ele lá quando o Banco ING me mandou, e desde então a gente se encontra várias vezes ao redor do mundo, algumas vezes por ano, nessas conferências, no evento de padronização. E depois de alguns anos, trabalhando em outras empresas, eu acabei sendo contratado pela consultoria e trabalho com ele hoje em dia. A nossa visão ela é trabalhar para fazer a diferença, engajado com a comunidade, valorizando a importância da privacidade como um aspecto importante para a humanidade, e também nas questões de engenharia, de colocar as coisas para funcionar, resolver os problemas matemáticos, de engenharia ou de criptografia. E é um time pequeno, com pessoas surpreendentemente boas nas suas respectivas áreas, as pessoas que fizeram a diferença nos projetos por onde passaram. Então, é um equilíbrio muito interessante de habilidades, de criptografia, matemática e engenharia. E a gente tem alguns projetos, a gente tem essas conexões, principalmente por causa do evento de padronização. A gente encontra nesse evento pessoas da indústria, pessoas da academia, professores como Dan Bonnet. Então, se tiver dúvida, a gente manda uma mensagem para um professor como Dan Bonnet e recebe toneladas de papers para a gente procurar um deles e ver qual é o que a gente prefere para implementar. Então, é realmente um privilégio ter a possibilidade de poder mandar um e-mail para o Dan Bonnet ou para outros pesquisadores e interagir com eles. É muito bom. E dentro dos projetos que a gente já trabalhou até hoje, são projetos muito relevantes. Alguns que a gente trabalhou aqui, por exemplo, do WorldCoin. É um projeto para oferecer privacidade para biometria. Então, existe um banco de dados de biometria. Se você perder a sua senha, já é uma coisa grave. Perder a sua biometria não tem volta. Então, você precisa realmente da proteção dos seus dados biométricos. A expectativa é um banco de dados com milhões de entradas, podendo chegar até bilhões de entradas. Então, a gente precisa de escalabilidade. A escalabilidade é um requisito essencial, porque cada biometria é um dado
relativamente grande, muitos bits, e multiplicado por milhões ou 1 bilhão, que seja, sempre vai ser um número muito grande. Então, as técnicas que a gente usa precisam ser escaláveis. A gente precisa que a tecnologia esteja madura também, porque essas soluções vão ser regulamentadas, elas vão ser colocadas, então não vai ter a mínima possibilidade de você usar biometria em instituições financeiras nos Estados Unidos e essas coisas não estarem regulamentadas. Então, tem alguns desafios nesse sentido. Tem um outro projeto também bem interessante da Bolt Labs, que é assinaturas com limiar. Então, multi-assinaturas, né? Então, você pega a sua chave privada, divide ela em várias partes, e aí vamos supor 10 partes. Se tiver 7 pessoas daquelas 10 assinando, a sua assinatura vai ser válida. Então, você tem um limiar, acima daquele limiar a assinatura é válida, abaixo você não consegue gerar assinatura. E essas coisas ganharam bastante atenção por causa de blockchain, que a gente quer mecanismos para oferecer uma forma. As pessoas não podem perder a sua chave, senão elas perdem todos os seus tokens, criptomoedas. Então, você precisa de alguma forma oferecer uma forma de replicar essa chave com o limiar, de forma que você ainda consiga assinar, mesmo que uma das chaves se perca. Também tem esse projeto Ironfish, que é privacidade para criptomoedas, parecido com os sistemas de cache. Então, também muito interessante, uma consultoria que a gente deu, análise de segurança, auditoria. Agora eu vou começar um pouco mais na parte da criptografia em si. A criptografia, em geral, ela não é flexível. Se você quiser fazer qualquer coisa com aqueles dados que estão criptografados, você precisa primeiro decifrar, fazer aquilo que você quer, encriptar de novo, e aí pronto. Isso em geral. Mas as técnicas que eu mencionei alguns slides para trás, elas permitem a gente realizar cálculos, tarefas computacionais de diferentes tipos e sabores, e ainda assim manter a segurança, manter a privacidade. Então, ZKP é o tema de hoje, mas eu vou colocar alguns pontos em relação às outras tecnologias também, para dar uma ideia de como elas funcionam. Mas elas permitem essa mágica, permitem sair do comum, que não é comum você poder fazer alguma coisa minimamente verificável ou válida com uma informação criptografada. O que você quer da criptografia é que aquelas informações pareçam aleatórias. Então, como que uma coisa parece totalmente aleatória, mas mesmo assim você consegue manipular ou calcular algoritmos com aquilo? Então, no caso particular de ZKPs, o que a gente consegue fazer é provar qualquer predicado. Um predicado é alguma coisa cuja saída é 0 ou 1, falso ou verdadeiro. Então, qualquer algoritmo cuja a saída desse algoritmo seja falso ou verdadeiro é um predicado. Então, a gente diz que Zero Knowledge Proofs são feitas para validações, verificações. Você verifica que uma propriedade ela é verdadeira ou falsa. Então, você tem seus dados, relações matemáticas ou relações computacionais desses dados, estabelecendo algum tipo de propriedade, você quer provar aquelas propriedades sem mostrar que o dado, qual é o dado por trás daquilo. Por exemplo, mostrar que eu sou maior de 18 anos. Se eu quiser consumir algum serviço, não sei, uma bebida alcoólica, você precisa provar que é maior de 18 anos, você talvez tivesse que mostrar o seu RG, mas você poderia fazer isso com uma prova de conhecimento zero, em que eu não falo quantos anos eu tenho, mas eu demonstro que eu estou apto, eu vou ser verificado. Então, a saída ela é binária, 0, 1, falso ou verdadeiro, de forma que, se aquela propriedade for mentira, com altíssima probabilidade, essa mentira vai ser detectada. Então, é uma garantia fortíssima, uma garantia criptográfica de que aquela propriedade realmente é válida e que você pode continuar usando o sistema sem revelar seus dados privados. E a gente tem muitos e muitos
tipos diferentes de Zero Knowledge. No início da tecnologia, as construções eram pouco eficientes, com muitas interações, comunicação entre as partes. Isso é o que estão... E hoje em dia a gente tem provas não interativas. Então, eu que vou fazer a prova, eu calculo na minha máquina, ou seja, lá onde for, calculo uma prova, envio para a pessoa que vai verificar, e a pessoa simplesmente roda o algoritmo de verificação. Então, não tem rounds, não tem, eu não preciso fazer um ping-pong de 10 rodadas para tentar convencer o verificador. Eu consigo convencer ele com um blob de dados, que ele roda o algoritmo de verificação, aceita ou não aceita. E a verificação ela é extremamente eficiente, surpreendentemente eficiente. Normalmente, se você quiser verificar alguma propriedade, você tem que, basicamente, recalcular aquela propriedade. No caso do Zero Knowledge, a gente está fazendo isso sobre informações que estão escondidas. Então, se o dado tem um certo tamanho, dentro se ela estiver protegida por Zero Knowledge, essas informações podem adquirir um tamanho maior, para ter a aleatoriedade necessária para esconder os dados. Então, como que a verificação vai ser surpreendentemente eficiente? Então, o que aconteceu é que, na verdade, o tamanho da prova passou a ser cada vez menor, muito menor do que os dados necessários para representar aquela propriedade. Então, é como se fosse uma compressão. Então, são ideias matemáticas geniais que foram sendo acumuladas ao longo das décadas e que chegamos agora nesse ponto em que a verificação ela é tão eficiente e que a gente pode usar para propósitos não só de segurança, a gente pode usar essa tecnologia para a escalabilidade de outras construções. Então, você pode, por exemplo, todo mundo deveria estar verificando o histórico dos blockchains, e a gente sabe que muitas entidades que deveriam estar verificando tudo se recusam, porque é um processo caríssimo. Então, um dos problemas que a gente tem nas blockchains é quem está verificando tudo isso. Então, poucos aceitam essa tarefa árdua de verificar todo o histórico. E com Zero Knowledge a gente consegue tornar essa verificação de todo o histórico muito mais eficiente. Então, é surpreendente do ponto de vista algorítmico. E, por fim, a gente tem, recentemente, a proposta de construções recursivas, em que você consegue acumular N provas e verificar o equivalente a uma única prova, mas que, como consequência, valida todas as anteriores. Então, isso tornou ainda mais eficiente esse processo de verificação, principalmente nesse uso de verificação de blockchain, né, as ZK Rollups, que você consegue validar muito eficientemente. E a gente está em estágio avançado de padronização, é um passo essencial para qualquer tecnologia. A gente viu o processo de outras tecnologias não relacionadas com criptografia necessariamente, por exemplo, a TV digital aqui no Brasil. Ela tem que passar por esse processo de padronização. A gente olha o que outros países estão fazendo, padroniza, escolhe a tecnologia, regulamenta, e aí, aos poucos, as pessoas vão implementando e montando seus negócios com a tecnologia nova. E, então, a gente está nessa etapa de padronização. E um diagrama aqui que eu montei para exemplificar como funciona a criptografia de conhecimento zero. A gente tem os dados privados de um lado, com o Bob, e ele vai escolher um predicado. O predicado é: a idade é maior que 18? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Ou alguma coisa bem mais complicada. Essa transação tem um valor, esse valor é maior que 0 e é menor do que algum valor máximo. Enfim, é uma transação válida, sim ou não? Então, a Alice ela vai receber essa prova, vai validar. Portanto, a API, a interface, é simples, é bastante simples. Não tem muitas funções para o usuário final. Gerar prova, verificar prova. E uma etapa inicial de setup, claro que as coisas vão ficando complicadas no detalhe, mas para o usuário final, a interface é relativamente simples.
Já com encriptação homomórfica, a gente tem uma situação um pouco diferente. A gente não tem esses predicados, a gente não tem essa função que a resposta é verdadeira ou falsa. O que a gente tem é a possibilidade de pegar uma mensagem, que normalmente é um número, tudo no computador é um número. A gente consegue criptografar. Então, suponha que a gente tem o número 5 e o número 7, a gente criptografa e obtém dois blobs que não tem nada a ver com 5 ou com 7. A gente pode somar, o resultado vai dar um outro blob, que se você decifrar dá 12. E você pode multiplicar, se você pegar o blob resultante e decifrar, vai dar 35. Então, parece mágica, porque você consegue somar e multiplicar os blobs. Aquelas coisas que são ininteligíveis podem ser somadas e multiplicadas. E mesmo assim, na hora que você decifra, você tem o resultado que você queria. Ou seja, a gente consegue pegar nossos dados, criptografa, manda para a cloud faz qualquer coisa que você quiser, porque qualquer coisa pode ser decomposta em somas e multiplicações. Claro que a gente gostaria de escrever nossos programas com ifs e loops, mas daria para escrever os mesmos programas com somas e multiplicações, muito mais trabalhoso, mas dá. Então, com isso, a gente resolve, pelo menos na teoria, a gente resolve o problema de privacidade de uma forma muito poderosa. Basta ver se a eficiência é suficiente para resolver qualquer tipo de problema, o que realmente não é tão simples, mas a gente está usando esse tipo de tecnologia, por exemplo, para fazer machine learning. Você criptografa os dados, joga na machine learning, recebe o resultado criptografado, decifra e tem a classificação ou o resultado que você quiser. Claro que o limite do machine learning ainda tem um certo limite, não é qualquer tipo de machine learning que vai funcionar por causa da eficiência, mas assim que a engenharia avançar mais um pouco, a gente vai conseguir rodar com exemplos ainda maiores, machine learning ainda mais poderoso. E essas técnicas elas podem ser usadas para resolver o problema MPC. O problema MPC ele é, de certo modo, o problema mais geral, que eu vou falar alguns slides mais para frente, eu vou explicar um pouco melhor. Aqui eu queria só exemplificar e mostrar o que está acontecendo com a encriptação homomórfica. Então, vamos supor que a gente tenha dados privados, D0, D1, DK, números, e a gente criptografa cada um deles. Então, C0 é a encriptação do D0, C1 é a encriptação do D1, e assim por diante. A gente manda esses C0, C1, C2, até onde for, manda para a Alice, para a cloud, ou para um servidor. A Alice consegue somar e multiplicar esses textos cifrados, CIs, C0. Então, por exemplo, ela pode calcular essa fórmula. Então, tem a fórmula C0 mais C1, multiplicado por C2 mais C3. Ela calcula isso. Esses blobs são números gigantes, ou polinômios, ou matrizes, ou alguma estrutura matemática relativamente grande. E aí, quando decifra, você magicamente tem D0 mais D1 vezes D2 mais D3. Então, você tem aquela mesma fórmula aplicada com os seus dados privados. E essa é uma tecnologia pós-quântica. Então, além de tudo, além de ser super interessante, ela ainda resiste a ataques de computadores quânticos que, em algum momento do futuro, provavelmente vão existir. E aqui um slide para mostrar como que funciona o sistema chamado MPC. MPC significa Multi-Party Computation. Então, é uma espécie de uma generalização do Zero Knowledge. O Zero Knowledge, você tem duas entidades, o provador e o verificador. No MPC, a gente não tem só duas entidades, a gente tem N, e todos são, ao mesmo tempo, provadores e verificadores, de certo modo. Eles, ao final do protocolo, eles têm certeza que tudo aconteceu de forma como foi planejado, então é uma espécie de uma verificação intrínseca, e todos eles provam, de certo modo, que eles estão agindo de forma correta, e a resposta não é só falso ou verdadeiro, a resposta é genérica. Então, cada um tem o seu dado privado, eu tenho o meu, ele tem o seu, você tem o seu,
A gente quer calcular uma função, não sei, a média, o máximo, alguma função matemática desses dados privados, alguma estatística, eu não sei. Só que você não quer me mostrar o seu dado privado, eu não quero mostrar o meu, mas a gente quer achar o resultado, o output. O output não é só 0 ou 1, o output é um valor qualquer. Então, essa técnica ela é exatamente a que proporciona uma solução para esse problema genérico. Maior do que o Zero Knowledge, de certo modo, porque ele permite calcular funções cuja saída não é só 0 ou 1. E tem muitas variações, muitos modelos de segurança, segurança passiva ou ativa, maioria desonesta, maioria honesta. Para cada uma dessas configurações, vai ter uma solução ligeiramente diferente, mas, de novo, a gente tem o que a gente chama de circuitos algébricos. Então, para essas três áreas, a gente tem que sempre decompor em somas e multiplicações e trabalhar com esse nível abstrato de somas e multiplicações em vez de programas com ifs e loops. Essa tecnologia MPC, de certo modo, é a mais interessante, é a mais ambiciosa. Com a encriptação homomórfica, a gente consegue construir essa, com certas características, e com o ZKP a gente consegue proteger esse protocolo, porque a gente não sabe se os participantes do protocolo estão agindo da maneira honesta, e com o ZKP a gente força os participantes do protocolo a agirem de maneira honesta. Então, essas coisas estão todas intimamente conectadas, desde a teoria até a prática. Você, por exemplo, também consegue implementar Zero Knowledge com MPC, né, só de um sentido para o outro. Então, essas coisas são totalmente conectadas entre elas. Existe uma técnica chamada MPC in the head, que permite que você faça Zero Knowledge Proofs usando essa tecnologia. Então, a matemática ela é muito interessante, bonita, e o conjunto de aplicações é maior do que as aplicações que a gente discute com Zero Knowledge, mas inclui todas essas construções que também são úteis para Zero Knowledge. A nossa visão de ZKP ela tem três componentes principais. Em primeiro lugar, a questão da segurança e da privacidade. A gente tem muito enfoque na questão da privacidade, a gente vê muito essa discussão de que Zero Knowledge Proofs, a questão de ser zero é porque não tem vazamento nenhum, então é zero em relação ao vazamento das suas informações privadas, mas ela também tem outras características. Quando você consegue provar que um certo predicado ele é verdadeiro, que um certo programinha de computador executou exatamente aquilo que você queria, isso também é um componente de segurança. Você está forçando o participante do protocolo a agir daquela maneira e ter uma prova de que aquilo foi feito daquela maneira como é esperado, e isso é importantíssimo para a construção de qualquer tipo de protocolo, e a gente chama isso de computação verificável. Então, essa computação verificável, por si só, ela já tem muitas aplicações. A privacidade ela é um requisito da regulamentação, então a gente nem tem muita escolha, a gente precisa por ela, a gente precisa da privacidade, senão não é uma solução aceita pela regulamentação. E a gente tem a questão da escalabilidade. A escalabilidade ela é uma surpresa, mas ela te permite um grau de liberdade na hora de fazer o design do seu sistema, jogando, vamos dizer, o peso de um lado para o outro, já que a verificação é extremamente mais eficiente, a gente pode usar mais a verificação e tirar proveito disso. Então, o que a gente vê é que essas tecnologias podem ser encaradas como caixinhas fundamentais, caixinhas básicas, módulos, blocos básicos, que a gente pode brincar de Lego e construir implementações seguras para problemas práticos, genéricos. O processo de padronização começou, como eu falei, em 2018. Eu faço parte do processo porque eu estava no Banco ING e eles me mandaram, mas depois, quando eu fui para as outras empresas, todas elas também
patrocinavam o evento de padronização e me mandavam também para continuar sendo o mensageiro das empresas. Então, todas as empresas que eu trabalhei queriam que eu, de fato, fosse todos os anos, às vezes mais de uma vez por ano, para participar da padronização e fazer com que a tecnologia que a gente está desenvolvendo dentro de casa seja mais e mais aceita pela comunidade. Então, só que o que parecia estar bem estabelecido em 2018, muitas soluções, tudo muito bonitinho, eficiente, por exemplo, o protocolo Growth 16, super eficiente. Para que a gente quer alguma coisa melhor do que isso? Né? Já vamos padronizar essa solução, já bota lá e pronto, acabou. Mas não, a hora que chegou o evento de padronização, a comunidade científica viu que tinha uma atração enorme no desenvolvimento da tecnologia, startups nascendo, instituições financeiras envolvidas. Muitos professores saíram das suas universidades e foram para pequenas empresas e passaram a trabalhar em projetos que, às vezes, depois de 10, 20, 30 anos na academia, as pessoas, mas por que aquele professor saiu? Ele é famoso lá na universidade. Porque a tecnologia está realmente ganhando maturidade e os projetos precisam de gente para serem implementados. E a força de gravidade puxou essas pessoas da academia para a indústria. E aí o número de propostas cresceu exponencialmente. Por exemplo, Plonk, Plonk 2, Plonk 3, Hyperplonk, depois Nova, Supernova, Hypernova. Então, cada nova ideia gerava muitos outros tipos de otimizações e as ideias se multiplicaram rapidamente. Isso gerou um atraso na padronização, claro que teve que, de ano para ano, avaliar novas ideias, mas, por outro lado, permitiu um enriquecimento muito grande dos protocolos, da segurança e de muitos outros detalhes importantíssimos para colocar essas tecnologias para funcionar na prática. Então, aqui é uma foto de 2019, na verdade. É basicamente meio a meio em relação à academia e indústria. Não está fácil me achar. Eu também estava um pouco diferente, não tinha barba. Eu estou do lado da professora Schaff Goldwasser, que é a inventora do Zero Knowledge. Estou lá atrás, na sombra. Tem outras pessoas por aqui. O Daniel, que é o meu atual chefe e o líder do evento. Pessoas da indústria. Esse cara é da IBM, essa mulher aqui é do Google, bailina de amarelo, aqui de vermelho o cara do Facebook, enfim, bastante gente da indústria, professores super importantes. Só o fato de ter a Schaff Goldwasser, o Growth 16, esse cara é o Growth. Enfim, Canete, muitas pessoas super importantes. Então, é um orgulho mesmo fazer parte. Eu não imaginava que estaria no meio de um grupo como esse, assim tão importante e fazendo parte, aprendendo muito. Então, devido a participar desse processo de padronização que eu basicamente cresci na minha carreira. Isso foi me conectando com outras empresas, pessoas que eu sou amigo até hoje. Aqui do meu lado é o Armando, é um aluno de doutorado da Unicamp, que é mexicano e que trabalha na Cloudflare. Então, é mais uma indústria que está trabalhando com a tecnologia. E, portanto, eu queria que vocês, se puderem, dêem uma olhada no site. Lá tem bastante material com recomendações, palestras, material para aprender como a tecnologia funciona, definições de, por exemplo, camadas de software para ser uma camada comum. Então, a gente chamou de ZK Interface, que a gente conecta o back-end com o front-end de uma maneira padronizada. Então, coisas muito interessantes em andamento. Mas, como a gente pode imaginar, vocês
trabalham em empresas, imagino a maioria são empresas grandes, então a gente sabe que o ritmo das coisas não é super veloz, como seria numa startup, então dependendo da vontade de uma startup, você vai lá, já implementa e sai usando, mas no mercado financeiro, com instituições, Banco Central, vários bancos centrais ao redor do mundo, então convergir para uma solução única não é tão simples. O pessoal do Zcash está aqui, defendendo o peixe deles. Então, eles querem que padronize um certo tipo de construção, outros estão interessados em outras construções, então envolve um pouco da parte técnica, mas também um pouco de business. A linha do tempo, diria, da era dos dinossauros, né, no século passado, lá para os anos 70, a gente começou a ver a criação de casos, ideias específicas para implementar MPC para problemas bem específicos. E aí, com essa primeira sugestão, isso veio em paralelo com o conceito de criptografia moderna. A criptografia antes ela era não havia aquilo que a gente chama de segurança demonstrável. Haviam heurísticas e os melhores ataques, então a gente constrói sistemas cujos melhores ataques não vão quebrar, então esses ataques não funcionam na prática, então projeta os parâmetros para resistir aos melhores ataques, e assim que era feita a criptografia. Mas, a partir dos anos 70, 80, a própria Schaff-Goldwasser fez parte desse processo, e Zero Knowledge também é importante nesse processo. A criptografia demonstrável passou a ser o carro-chefe. Então, nada era proposto na teoria sem que tivesse essa demonstração de segurança. E aí a gente foi vendo a evolução exponencial conforme o tempo foi passando. Com certeza tem centenas de papers todos os anos, aqui eu estou colocando só os mais importantes. Então, o sistema 2PC, que em vez de multi, é só 2, então não são N partes, mas só 2, que podem fazer um protocolo genérico. Depois veio o ZKP, depois veio o MPC genérico, não só para 2 partes, mas para N partes. Depois as provas não interativas, provas de Schnorr. A gente separa o conceito de ZKP, em que você chama prova de conhecimento, disso que foi proposto aqui, Proof of Knowledge, que uma coisa é você saber que um problema tem ou não solução, e outra coisa é você saber qual é a solução. Então, o que a gente quer, hoje em dia, com o uso de snarks, é provar que você sabe exatamente qual é a solução, e não que, por exemplo, no início, a gente queria mostrar que grafos gigantes são coloríveis. Então, era uma aplicação bem teórica. Hoje em dia, a gente quer mostrar que uma certa transação no blockchain tem um valor com uma certa propriedade. E isso já é uma coisa que você tem que provar o conhecimento específico de um valor específico. Aí, mais recentemente, a gente viu a transformação desses esquemas que eram mais teóricos para começarem a funcionar na prática, de forma eficiente, para problemas do mundo real. Então, o que abriu essa linha de trabalhos foi o ZK Snark, 2006. Então, em 2006 veio a primeira... Na verdade, isso na teoria já existia, mas que pode ser implementado na prática foi em 2006. Aí a gente viu MPC ser implantado para um produto, para auctions de beterraba na Dinamarca. Então, as coisas já estão entrando para funcionar na prática desde o começo dos anos, ali acho que é 2008. Então, junto com a invenção ali do Bitcoin, as coisas já estão sendo colocadas para funcionar na prática com o mercado, esse mercado de auctions para beterraba é um mercado grande, então bastante dinheiro envolvido e está funcionando até hoje. Aí lá para 2016 em diante a gente viu essa explosão exponencial, muitas construções novas, papers, trabalhos acadêmicos, mas também a implantação de sistemas na prática, Zcash, Filecoin. O Filecoin, por exemplo, é o maior circuito que a gente, pelo menos era, no meu conhecimento, o maior circuito até um tempo atrás. Não sei se alguém fez um circuito maior que o deles hoje em dia.
mas esses circuitos estão ficando com um tamanho absurdamente grande, milhões de gates. E em 2018 a padronização começou, e depois da padronização a gente viu Plonk, Plonk 2, 3, Hyperplonk, Nova. E aqui, bem recentemente, a gente viu esses papers Lasso e Jolt, que deixam as coisas ainda mais eficientes. São tabelas de lookup com propriedades mais interessantes que as tabelas de lookup do Plonk. Então, existe uma família de construções, é muito rica a parte matemática, e na prática as coisas estão convergindo rapidamente. A gente tem alguns trade-offs que acho que é importante aqui mencionar. Alguns sistemas têm uma confiança maior do que outros, porque já estão sendo propostos há décadas, enquanto algumas pessoas mais recentemente tiveram ideias de fazer otimizações, mas mudando o modelo as hipóteses de segurança. Então, existe todo um debate teórico para aceitar essas novas ideias. Existem diferentes formatos para você definir um circuito. Você só precisa definir o que está sendo somado ou multiplicado, mas as pessoas, na prática, definem formatos, R1CS, CCS, Plonk, Sonic. Então, cada um desses formatos não é tão fácil não tem uma interoperabilidade entre eles. Você até consegue, na teoria, transformar, mas na prática é um pouco de um pesadelo tentar transformar uma coisa na outra. Tem a questão do setup. O setup é chamado de confiável, porque para você gerar os parâmetros para usar o Zero Knowledge, você precisa fazer uma cerimônia inicial em que existe uma espécie de uma chave mestra. E essa chave mestra ela permite você gerar provas falsas. Então, é uma coisa que parece meio catastrófica e, de fato, é muito preocupante. Você poderia gerar dinheiro do nada, usando esse tipo de construção, se o setup não for feito da maneira correta. E o que a gente usa para a construção desse setup são técnicas de MPC. Então, aí está mais um exemplo de como as coisas estão conectadas. A gente precisa de MPC para fazer o setup para Zero Knowledge. Então, de novo. No início, o Growth 16 ele tinha um setup que cada vez que você faz um circuito, você tem que fazer um setup do tamanho daquele circuito. Se você mexer um fiozinho, um gate, mudar uma variável de lugar, você tem que fazer o setup todo de novo. Isso é muito ruim na prática, e também é muito ruim de você explicar essa questão da chave mestra para qualquer pessoa da área de business. Então, esse é um requisito difícil de vender, eu diria. Então, teve uma pesquisa toda para criar setups atualizáveis, setups universais, em que esses problemas vão sendo minimizados. Então, com o Sonic, por exemplo, a gente tem setup atualizável. Se você atualizou seu circuito, você consegue atualizar o setup de uma forma eficiente. E o setup universal ele serve para qualquer circuito. Então, essas evoluções são coisas que a gente põe aqui nos slides justamente para reforçar a questão da maturidade. Eu não acho que a tecnologia seria madura se a gente tivesse que sempre confiar no setup. Para algumas situações, isso é completamente indesejado. Aí vem uma questão importante, porque quando a gente fala de circuitos, somas e multiplicações, isso parece muito matemático, muito abstrato, e de fato é bastante complicado. Como que um programador comum vai implementar um circuito? Existe muita margem para erro. Fazer uma coisinha errada pode ser catastrófico. Então, duas coisas que eu queria comentar aqui é que Zero Knowledge serve para você verificar, mas quem vai verificar que você fez o circuito do jeito certo? Então, você precisa de auditoria, as pessoas especialistas precisam auditar o seu circuito, não só uma vez, uma, duas, três vezes, auditoria interna e externa. Se você passou um tempo, mexeu naquilo, vai fazer a auditoria de novo. Ou então, uma técnica mais teórica, que são os métodos formais, que permite você ter total confiança que você saiu de um programa de computador, gerou um circuito de forma 100% confiável. Então, é uma coisa maluca, porque você precisa verificar o próprio Zero Knowledge. Então, tem essa questão de verificar se o Zero Knowledge foi implementado do jeito certo.
e aí a gente começa a confiar, então, nos compiladores. De certo modo, esse problema existe na programação comum. Você tem que confiar que o compilador fez aquilo que você programou para fazer. Ele pode botar qualquer coisa insegura no seu programa. Você tem que confiar no seu compilador. Hoje a gente confia no nosso compilador o tempo todo. Então, com métodos formais, a gente consegue avançar um pouco e colocar uma garantia teórica que a compilação foi feita da maneira correta. Aí a questão, eu fiquei pensando bastante para essa apresentação, como que eu vou definir ou discutir a respeito da maturidade? É uma coisa pouco palpável, ou não é exata, não é matemática, não tem um número aqui para me dizer a maturidade é 42. Enfim, aí eu trouxe informações e itens aqui que ajudam a aumentar a maturidade, o nível de maturidade, mas é uma coisa relativa. O que eu acho que contribui para essa discussão é você analisar a quantidade de papers, a quantidade de white papers, posts, blogs, vídeos, escolas de criptografia dedicadas ao tema, conferências. Agora a gente tem ZK Hack, ZK Podcast, ZK tudo. Então, a gente, pelo número de trabalhos que surgiram, a gente consegue ver que, pelo menos, a atração dessa área cresceu e em nenhum momento ela decaiu. Vagas de trabalho, startups, dinheiro investido, a quantidade de engenheiros em comparação com pesquisadores, né? No começo a gente via muitos pesquisadores, agora a gente vê muito mais vagas de engenharia, pessoal fazendo trabalhos para otimizar em hardware, otimização de diferentes níveis, que não são mais na matemática, são na parte de programação. O pessoal fazia suas provas de conceito, lá os criptógrafos, mas não estava dedicando tempo para otimizar os detalhes. Então, agora a gente vê as empresas fazendo essa otimização das camadas de engenharia, das layers de engenharia. A gente vê também prêmios sendo oferecidos para vulnerabilidades encontradas, o próprio processo de padronização internacional, ou então regulamentação. Essa é uma questão importante. A regulamentação, ela é se a padronização é um processo lento, a regulamentação é pior ainda, porque ela envolve a política. Mas, por outro lado, a regulamentação já está lá. O Banco Central já existe, a gente já tem o problema, já existe, só vai mudar a solução do problema, então a questão da privacidade já está regulamentada. A gente é obrigado a fazer. A gente não pode, talvez, mexa a regulamentação para mudar algum aspecto, pode ser necessário, mas a regulamentação já está lá. Então, a gente tem regulamentação na Europa, aí aqui no Brasil a gente seguiu os mesmos passos. Isso são regulamentações novas em relação à privacidade. Mas não tem uma regulamentação dizendo essa técnica de criptografia vai ser aceita como solução para esse problema. Assinaturas digitais já é aceita pela lei. Então, uma assinatura digital é tão boa quanto uma assinatura de punho. E a assinatura digital é uma prova de conhecimento zero, 11 KP. Bastante simples. A resposta é falsa ou verdadeira, a assinatura é falsa ou verdadeira. Então, já é um outro argumento a favor da maturidade. Essa tecnologia já está aí. A assinatura digital é uma prova de conhecimento zero bastante específica. E aceita pela lei. O que a gente precisa é expandir a regulamentação para encaixar novos casos de uso, adaptar conforme for necessário, colocar talvez um pouco de pressão, como a gente da área técnica, a gente tentar usar o melhor da nossa comunicação para explicar que realmente isso é uma coisa nova, não é uma hype, não é uma especulação para vender criptomoedas, não é isso. A gente tem realmente uma tecnologia diferenciada, não precisa ter relação nenhuma com blockchain, e de fato tem aplicações na prática que não tem relação nenhuma, e eu acho que essa é a parte final que falta para a maturidade. O pedacinho, a peça final desse quebra-cabeças é a regulamentação, porque mesmo os casos de uso, a implantação já está acontecendo. Então, o que falta é ser aceito oficialmente, e que muitas vezes vem depois. A gente, muitas vezes, na prática, usa a tecnologia antes da regulamentação.
mas a regulamentação vai ser a peça final da maturidade da tecnologia. Alguns casos de uso que a gente vê, se você começar a procurar em blogs, em vídeos, vão ser mais ou menos os casos de uso que vão ser mais mencionados. Então, muita coisa relacionada com identidades, KYC, então provar informações privadas relacionadas ao cliente e não ter que refazer isso toda vez. Todo banco tem que refazer o mesmo processo. Vamos fazer uma vez só e reutilizar. Pagamentos privados, Zcash, exchanges descentralizadas, smart contracts privados, ZK VM, ZK EVM, ZK um monte de coisa, né? ZK e-mail, por exemplo, no começo eu não via muito. Por que ZK e-mail? É interessante ZK e-mail. Aí eu fiquei procurando, fui ver. Muito interessante. Na verdade, a gente já usa o nosso e-mail como forma de autenticação. A gente usa o Google, o Gmail para se autenticar. Então, se eu conseguir provar que eu recebi um e-mail, na verdade, isso tem muita força no mundo prático. Que a gente não usa, porque a gente não, a situação é diferente. Mas com o Zero Knowledge, a gente pode usar um ZK e-mail de uma forma completamente inesperada. Fazer transações. Você pode fazer uma transação mandando e-mail. É uma ideia talvez maluca, vamos ver se resiste com o tempo, mas assim, a gente precisa da expansão das ideias para depois convergir. Alguns desses ZKs vão talvez desaparecer no futuro, mas talvez outros vão se consolidar. A gente tem também as ZK Bridges e ZK Rollups, que são muito discutidas, né? Acho que as maiores somas de dinheiro investido estão na construção de ZK Bridges e Rollups, em particular para Ethereum. Então, provar que uma transação é válida no Ethereum não é nada simples, porque a função de hash que eles escolheram não é muito amigável. Então, não é fácil você fazer uma construção zero knowledge para a função de hash que eles escolheram, embora alguns outros resultados aí, na prática, com bastante esforço de engenharia, já estão chegando lá. Já tem ZK Bridges, mas o que se pensava que ia ser uma explosão de bridges não é tão simples. Não é tão simples fazer o Zero Knowledge funcionar de maneira geral no Ethereum. Existem algumas famílias de construções que funcionam bem no Ethereum e outras famílias que são muito boas no laptop, no celular, mas no Ethereum não funcionam tão bem por causa da função de hash, por causa de decisões de design do Ethereum, e que essas coisas vão, aos poucos, evoluir, até porque o Vitalik gosta muito das tecnologias de Zero Knowledge, e ele sabe que as tecnologias que foram adaptadas até agora são só uma pequena parte e não são as melhores. Então, as coisas mais recentes ainda precisam ser implementadas no Ethereum de uma forma eficiente. E, por fim, CBDCs, né, criptomoedas aplicadas para Banco Central. Existem vários trabalhos nessa área. E esse é um exemplo que contribui muito para a discussão da maturidade, porque eu mergulhei um pouco nesse assunto nesses últimos dias, nessas últimas 2 semanas, para entender o que aconteceu nos últimos anos. 5 anos atrás, dá para ver um monte de white paper, trabalhos de diferentes países, falando que Zero Knowledge ainda não estava pronto. E trabalhos de 1, 2 anos atrás, mudando de ideia. Já falando, não, Zero Knowledge não só está pronto em termos de eficiência, como resolve o problema de regulamentação, a questão da privacidade, da computação segura, e eles ainda não têm nenhum projeto concreto que está usando o Zero Knowledge de forma concreta, mas a recomendação agora é estudar e ir atrás desse assunto. Então, pelo menos na parte europeia, o Daniel, né, meu chefe, ele participou de um relatório da União Europeia que justamente recomenda o Zero Knowledge, e esse foi um relatório aceito pelas diferentes entidades. Então, agora a posição da comunidade, da indústria, mudou. Aqui, o slide anterior, eu falei caso de uso.
porque muitas vezes ele aparece de forma genérica, não sei se foi feito de verdade por alguma empresa, implantado ou não, aí que eu resolvi falar de casos em uso. O que realmente foi feito na prática e que foi implantado. Então, a Cloudflare, né, ela fez um projeto dos mais interessantes, o Private Pass, que é acesso anônimo de websites. Então, é um projeto muito interessante, muito poderoso em termos de aplicações. O Signal, também para credenciais anônimas, um pouco mais na parte exploratória de pesquisa. A Microsoft, com a pesquisa relacionada ao Nova, Hypernova, Supernova, que é um sistema de Zero Knowledge muito interessante, com uma nova visão da matemática e que tem um potencial de se tornar muito eficiente, principalmente em termos de arquitetura. E também a questão da computação verificável, porque eles têm toda a parte de cloud computing, que eles querem oferecer para o usuário, programador Microsoft, uma plataforma que tem essa capacidade da computação verificável. Não sei se o interesse deles é tanto na privacidade, pelo menos eu não ouço tanto falar dessa parte, até porque o sistema Nova, que está lá no GitHub, até hoje ainda falta o componente de Zero Knowledge. Então, não é Zero Knowledge, é o ZK, nesse caso, nem no nome eles não colocaram, pelo menos foram consistentes. Tá, como uma tarefa futura. Vamos adicionar o Zero Knowledge depois, porque a privacidade, no caso deles, é menos importante do que a parte da computação verificável. Estão fazendo linguagens, plataformas, ferramentas, e querendo aplicar isso ao machine learning. A IBM também tem um grupo de pesquisa muito forte, apesar de ter perdido muita gente para startups, eles ainda têm esse grupo forte, principalmente na parte de credenciais anônimos, ou seja, a parte de identidades. E eles estão construindo um sistema para colocar, para funcionar na prática e para grandes clientes. Então, eles têm inúmeros projetos, inúmeros grupos de pesquisa na Suíça, nos Estados Unidos, enfim, é bastante recurso investido pela IBM. O Google chegou um pouco depois, mas chegou. Tem projetos relacionados a todas essas áreas, encriptação homomórfica, Zero Knowledge, e bastante coisa voltada para machine learning. Então, o investimento do Google está crescendo, eles estão aparecendo cada vez mais, apesar de ter chegado um pouco por último aí no processo de padronização, mas eles estão chegando cada vez com mais força. E a Intel está, pelo menos no que eu conheço, eles estão focados mais na parte de encriptação homomórfica, construindo um hardware que vai ter dentro do hardware as instruções necessárias para fazer a encriptação homomórfica ordens de magnitude mais eficiente. Outros casos de uso aqui, mas agora voltados para blockchain, tem muito mais do que isso. É uma quantidade absurda. Eu estou aqui enfatizando alguns que eu gosto mais. O Semáforo, que a gente tem um projeto com eles também, é um projeto importante, que você consegue fazer o SAP Membership, você prova que você faz parte de um certo conjunto de entidades, consegue trocar mensagens e provar coisas nesse contexto de pertencimento a um certo grupo e troca de mensagens. ZK-Sync, uma linguagem, funciona no Ethereum, ainda atrelada às primeiras formas de Zero Knowledge, que ainda precisam do Trusted Setup, mas com a pesquisa na direção de sair dessa dependência. O Polygon, a ZK-VM da Polygon, que é uma família que chama Starks. Então, usando essa família Starks, eles conseguiram vencer os desafios de fazer o deploy no Ethereum. Poucos projetos estão conseguindo fazer isso de uma maneira bem consistente, e essa família chamada Starks tem algumas vantagens que permite maior eficiência no Ethereum. RISC Zero também é da mesma família, eles também dependem desses Starks. É uma mistura de Plonk e Starks. Então, com essa mistura de tabelas, de lookup, mais
as funções de hash usadas no Starks, eles conseguem fazer coisas na EVM. TLS Notary, muito interessante esse projeto. Você consegue montar uma conexão TLS, em vez de ter só um cliente e um servidor, você tem um servidor igual era antes, mas o cliente ele é dividido em duas partes, o provador e o verificador. Então, você forma uma conexão TLS com o servidor e consegue provar para uma terceira parte que vai verificar que a sua conexão TLS tem alguma propriedade lá dentro. Então, tem um campo criptografado dentro do TLS, que você pode falar, acabei de comprar alguma coisa na Amazon, mas como que você vai provar para uma terceira parte? Você consegue fazer isso com TLS Notary, você convence uma terceira parte, ela pode verificar, e você não abre todos os dados que estão dentro da conexão TLS, só abre alguma coisa muito específica, que é exatamente aquilo que você quer provar. Isso também é o tipo da coisa que eu, no começo, encarei igual o ZK e-mail, quais são as aplicações, mas depois de ver algumas palestras, eu percebi que isso é um produto com modelo de negócio impressionante. Digital Asset, a empresa de Nova York, que é importantíssima e que também, no começo, não estava fazendo muita coisa com o Zero Knowledge, nunca menosprezou, digamos assim, mas não investiu muito, e agora ela está se debruçando sobre o problema, porque ela viu que é basicamente o melhor caminho, junto com outras entidades financeiras dos Estados Unidos, eles estão montando uma empresa grande nessa área e que vai usar na prática de uma forma mais poderosa, porque envolve o mercado financeiro dos Estados Unidos. Então, a gente vê os big players entrando quando a gente olha para a Digital Asset. E a Starlight, que é uma solução muito interessante. Lá no começo do Ethereum, com Zero Knowledge, a gente viu os Sócrates, que era uma forma de criar os smart contracts com Zero Knowledge, mas muito baixo nível, muito difícil de usar os Sócrates. A intenção era facilitar a vida dos desenvolvedores, mas ainda estava engatinhando anos atrás. Hoje o projeto já desenvolveu bem, então a gente tem uma questão que é importante, que é permitir que um programador comum, não especialista, não especialista em criptografia ou matemática, um simples programador mortal, vai lá e quer construir a sua aplicação com Zero Knowledge, não precisa ser igual a gente quer fazer um HTTPS, a gente não precisa ser um criptógrafo para montar uma conexão segura. Então, a gente só precisa configurar. Né? Então, a gente não precisa de um nível avançado de conhecimento, e o Starlight é uma das ferramentas que a gente pode destacar como cumprindo esse papel de facilitar a vida do programador. Aqui também tem muitas ideias, muitas outras coisas fora do Ethereum. Eu destaquei só essas três, mas tem muito mais. O projeto Mina é um projeto que faz smart contracts privado de uma forma muito eficiente, porque eles tomaram decisões totalmente diferentes do Ethereum. Eles vieram depois, eles puderam olhar para o passado e falar, isso aqui não funciona muito bem com o Zero Knowledge por causa dessa decisão, por causa dessa outra decisão. Então, eles analisaram o design do Ethereum e fizeram uma outra construção, com outra forma, de outras funções de hash, outra arquitetura completamente diferente, em que a aplicação de Zero Knowledge, nesse caso, ela fica bastante eficiente. Só que, por outro lado, não tem o volume de usuários. Se tivesse o mesmo volume de usuários do Ethereum, seria mil maravilhas. Tornaria 10, 100 vezes mais rápido tudo aquilo que você sofre para fazer no Ethereum. No projeto Mina, a demonstração de conhecimento zero seria muito mais eficiente. Ironfish, que é uma ferramenta que eu já mencionei, para pagamentos parecido com o Zcash, mas generalizada. Monero, que usa o Bulletproofs para fazer uma prova
de conhecimento zero bem específica, mas já está usando há bastante tempo, então a gente pode usar o Monero como um exemplo de uma... Já estamos fazendo a implantação disso há alguns anos, aí, pelo menos, acho que 2018, alguma coisa assim, eles já estavam usando Bulletproofs. Então, já tem aí 6 anos que o Zero Knowledge está funcionando nessa blockchain. Para CBDCs, especificamente, eu tentei fazer um apanhado geral, bem high level, dos componentes criptográficos que são necessários. O que a gente, em geral, vê é um componente que chama commitment, em inglês, ou compromisso, traduzindo aqui para o português, um compromisso criptográfico homomórfico. Isso significa que a gente pode realizar as operações algébricas, em geral, apenas a soma, porque o que a gente quer, em geral, é fazer o controle de balanço. Então, a gente só está somando e subtraindo pagamentos de uma conta, não tem multiplicação, você só soma e subtrai valores da sua conta, e, portanto, você só precisa de somas. A gente tem árvores Merkle, que são usadas em muitas aplicações, não só em blockchain. A gente vê árvores Merkle, elas foram inventadas nos anos 70, são usadas em torrent, GitHub. Então, um monte de coisa que a gente não tem nem ideia que está usando a árvore Merkle, já está usando isso há décadas, há pelo menos uns 20 anos que a gente consegue. Porque o problema original era a gente quer validar a consistência dos dados. A gente pega um filme gigante, calcula o hash, dá um negocinho pequenininho. Mas você calcular o hash de um filme de gigabytes, não vai terminar tão rápido. O que você faz é quebrar em pedacinhos e montar uma árvore. Então, a árvore Merkle já é usada há muito tempo, e são provas de conhecimento zero. Você basicamente prova que aqueles bytes fazem parte do total. Então, é uma espécie de um set membership antigo e muito eficiente. Então, aí as próprias funções de hash que são usadas para a construção de árvores, elas são importantes não só para as árvores, mas também para outras partes do processo de validação de uma transação. Qualquer assinatura digital, antes de fazer a assinatura, você precisa calcular o hash. E a gente muitas vezes quer provar que aquele hash foi calculado da maneira correta usando o Zero Knowledge. Então, mais uma vez, os componentes criptográficos sendo usados em diferentes formas, entrelaçados de diferentes maneiras. E a gente pode usar Zero Knowledge, mas a gente pode trocar, por exemplo, o commitment, a gente pode trocar por encriptação homomórfica, a gente pode trocar a árvore Merkle por um outro sistema de acumulação. Então, tem como você trocar os componentes e usar outras tecnologias. Então, tem muitas decisões de arquitetura possíveis, e diferentes empresas estão basicamente testando quase todas essas combinações, porque é muito difícil saber qual que vai te dar o sistema mais eficiente só com estimativas. Então, tem muita experimentação prática. Aquilo que você vê no paper, que a complexidade assintótica é n log n, isso na prática não funciona muito bem. Você coloca para funcionar os resultados que a teoria diz que um é mais eficiente que o outro por causa do n log n, n quadrado. Você vai ver, às vezes, na prática, as coisas se invertem, as constantes podem ser muito grandes e tudo se inverte. Então, não é fácil você fazer uma estimativa de como as coisas vão funcionar na prática. Se você for para o Ethereum, é diferente de você calcular num celular ou num computador. Então, muito complexo tentar entender a complexidade, o uso de memória, as várias variáveis envolvidas nesse tipo de construção criptográfica. A gente tem um caso específico de Israel, que está construindo o sistema CBDC deles. Eles estavam numa fase exploratória, agora eles abriram para as empresas, por volta de 15 empresas, participarem da construção de soluções. Uma dessas empresas é a empresa que o Daniel, meu chefe, era líder antes, é a Kedit. Então, é um caso que está também ganhando maturidade nesse assunto específico. E a gente tem esses relatórios
que mostram a evolução dessa área. A gente tem alguns CBDCs já implantados, se não me engano, na Jamaica, ou alguma coisa assim, mas não usando essa tecnologia Zero Knowledge. Então, é um assunto que ganhou muito volume, e a maioria não está focada em Zero Knowledge, mas todos esses que não estão focados em Zero Knowledge ainda têm um problema de privacidade. Então, é sempre a mesma história. Um banco não quer ver as transações do outro banco, e em algum momento eles descobrem que isso está acontecendo, e eles percebem que tem que usar algum tipo de ferramenta criptográfica. Algumas considerações finais. Os sistemas precisam, para melhorar a maturidade, eles precisam ser mais amigáveis para o programador, para o usuário final. A gente precisa de ferramentas, plataformas, compiladores, cursos, treinamentos, livros. E essas coisas estão aparecendo cada vez mais. A gente precisa entender a questão da programabilidade versus performance. A gente tem meia dúzia de compiladores, talvez até mais, 10 compiladores que transformam um programa do tipo Rust em Zero Knowledge, transformam um programa do tipo C em Zero Knowledge. Enfim, tem uma série de coisas implementadas do ponto de vista de automação, fazer um compilador, mas aí você perde em performance. Então, você tem que entender se vale a pena você jogar tanto fora em termos de performance para você ganhar em termos de usabilidade. Então, para alguns problemas mais simples, provavelmente sim, mas para machine learning, provavelmente não. Então, não dá para eu tentar usar um compilador que vai gerar automaticamente o meu machine learning já com Zero Knowledge. Você tem que botar, talvez, um criptógrafo para dar uma apertadinha nos parafusos para deixar o negócio mais eficiente. E, por fim, enfatizar a questão aí da regulamentação. É o passo final, e é um passo difícil para a gente que é da parte técnica, que vai envolver política, business, mas a gente precisa disso para que as coisas funcionem de acordo com a lei. E acho que uma coisa importante para enfatizar aqui na regulamentação é que os primeiros players, em geral, têm alguma vantagem. Então, se você tiver essa coragem de ser um dos primeiros players, um banco que quiser ter a coragem, o Banco ING, por exemplo, que foi um dos primeiros, eles vão ter algum tipo de vantagem. Eles estavam na fase de experimentação, anos atrás, quando eu trabalhava lá. Agora, eles já estão investindo em outras empresas, não é mais um grupo dentro do banco de experimentação, mas eles estão colocando dinheiro do próprio banco em projetos reais, em particular para wallets com assinatura distribuída, multi-assinaturas. Então, esse é o assunto que eles decidiram investir quando está relacionado com Zero Knowledge. E pelo fato de eles serem os primeiros a chegar, de alguma forma indireta, eles têm algum tipo de vantagem, porque eles já aprenderam a usar a tecnologia, já experimentaram, já implementaram, e agora eles estão usufruindo. E se você chegar tarde, aí talvez seja tarde demais. Então, eu queria incentivar aqui os primeiros players a enfrentar o problema, a regulamentar e pôr para funcionar. Mesmo que não esteja perfeito, nunca vai ter perfeição. Em criptografia é um jogo de gato e rato, né? O próprio TLS, você quer ter SSL 1, 2, 3, e aí tem ataques, aí você conserta os ataques, faz recomendações. Então, não vai chegar um ponto em que alguém vai falar Zero Knowledge é 100% seguro. Nenhuma tecnologia de criptografia vai ser 100% segura, e elas vão ser regulamentadas e usadas na prática. Existe uma probabilidade de você sortear um átomo dentro dos átomos do universo, alguma coisa ruim pode acontecer. Então, sei lá, pode acontecer. É uma questão de probabilística. Então, como conclusões aqui também, a tecnologia está em processo avançado de padronização. A gente já entende todos os aspectos teóricos e práticos, trade-offs, e talvez a gente possa começar a dizer que os trabalhos teóricos vão começar a diminuir, o que vai reforçar a questão da maturidade, porque não existe como otimizar a matemática para sempre. A gente vai encontrar um teto em algum momento. Então, esse teto parece estar começando a se aproximar.
não dá para fazer uma mágica muito poderosa, a gente sabe os limites teóricos e a gente está chegando perto deles. Os casos de uso na prática demonstram a viabilidade técnica da tecnologia. E por ser um bloquinho básico de Lego, que você pode construir outras coisas usando o Zero Knowledge, a maturidade das outras tecnologias depende da maturidade do Zero Knowledge. Então, para colocar encriptação homomórfica ou o MPC para funcionar na prática, a gente primeiro vai ter que colocar o Zero Knowledge. Então, é por isso que essa tecnologia está um passo à frente. Eu queria aqui também deixar à disposição para contatos, quiserem entrar em contato com a gente, aqui está o site, meu e-mail. Para qualquer coisa, participar desses eventos, para mim é um prazer. Obrigado pelo convite, é um prazer ver que as coisas estão acontecendo. Eu estou trabalhando remoto e agora vi que chegou no Brasil com a palestra do Jeff e falei, vamos conversar mais, porque trabalho com isso há alguns anos e ainda não estava vendo o espaço aqui no Brasil e agora fico bastante feliz de poder discutir as questões técnicas por aqui, em português. Um pouco de material auxiliar, quiserem ver livros, podcasts, algumas referências aí para vocês buscarem. Esse último aqui é um pouco desatualizado, mas muita coisa lá do início. E é isso. Perguntas? Opa. Putz, primeiro, obrigado. É assim, fantástico. Às vezes você encontra no Brasil, você vê, caramba, tinha uma pessoa que já estava nesse evento com os criadores. Impressionante, assim. Muito legal de você vir compartilhar com a gente. Cara, eu tenho uma pergunta sobre sua percepção, né? No começo do ano, lá no Ethereum Samba, eu me propus para forçar o aprendizado a fazer um leilão às cegas, né? Estudei na época lá que o leilão às cegas ele é um bom caso de uso para quando o governo dá licitação e aí os participantes não querem ver os bids dos concorrentes, né? Aí eu fui tentar fazer isso em Circle lá na época, eu não conhecia Starlight ainda, que facilitava essa implementação. Cara, em Circle eu não sou matemático de background, eu sou engenheiro e eu comecei a tomar uns erros lá no compilador de linearize o seu polinômio, diminua o grau do... E eu falei, meu Deus do céu. Tipo, eu estava apanhando para conseguir implementar uma aplicação simples e, 10 anos de programação eu tenho, background de engenheiro, eu falei, nossa, isso daqui é até chegar. E eu ia dar uma palestra para universitário. Aí eu comecei a pesquisar umas alternativas e eu encontrei o Zama. O Zama já com essa proposta, né, ambiciosa de ZK e VM, né? Você só mudar lá a keywords e você conseguir, parecido até um pouco com o Starlight, de já abstrair tudo, né? Programa Solidity, você só muda lá uma chave reservada e ele consegue fazer isso para você. Só que eu fui ler que ainda muito lento, né, para a geração de tudo do homomórfico lá, eles estão falando de hardware acceleration. Enfim, me pareceu, minha sensação bem por fora, e eu gostaria de ouvir sua opinião, que ainda está entre a homomórfica e o ZKP, parece ter um abismo aqui de escalabilidade, né? Mas parecia que o homomórfico era o pulo para a composabilidade, de ficar 10 vezes mais fácil a composabilidade. Enfim, então eu queria que você comentasse um pouco sobre... Legal, muito boa pergunta. Primeiro eu vou começar com um exemplo de uma das nossas consultorias. O pessoal tinha justamente essa visão de que era muito ineficiente a encriptação homomórfica. Não está totalmente errado, mas eu resolvi colocar a mão na massa e o pessoal falou, não, isso está longe da gente, não vai escalar, a gente não consegue, a gente precisa que funcione em milissegundos, mas está levando para cada operação
está demorando muitos segundos, e então não tem como eu botar isso para milhões de registros no banco de dados, impossível. Aí eu comecei a fazer uma implementação, aí eu tirei um componente que era desnecessário, aí eu fiz uma experimentaçãozinha básica, deu 50 e poucos segundos, 59 segundos, para calcular peso de ramming, e eu teria que multiplicar por milhões. O número de entradas no banco de dados é um fator multiplicativo. Então, 59 segundos vezes milhões, esquece. Aí, 2 semanas depois, 10 segundos. 2 semanas depois, 1 segundo. Depois de mais 2 semanas, a cada sprint eu fui reduzindo uma ordem de grandeza. Aí, depois, a última deu um pouco mais de trabalho, passou um mês, o pessoal até falou, 1 segundo ainda não dá, chegou no limite, aí você não consegue fazer mais. Aí eu tentei, eu voltei lá no meu doutorado, aí baixou para 2 milissegundos, no meu laptop, sem Amazon. Então, as coisas não são tão simples. A visão geral está certa. Se você usar o compilador da Zama, foi o que eu usei, demorou 59 segundos. Aí, a hora que eu vi que aquele sistema de criptografia não era o ideal para aquela solução, tinha outros papers, aí eu voltei para os papers, comecei a fazer a pesquisa de novo, o que é mais adequado para esse problema específico. Aí eu baixei 4 ordens de magnitude, 4 zeros. Então, se eu tenho milhões, que são 6 zeros, eu estava acrescentando 2, multiplicando por 59 segundos, basicamente. Aí eu passei a tirar 3, porque ficou 2 milissegundos. Então, o que a gente quer é que demore alguns minutos, já vai ser alguma coisa prática. O cara vai lá, cadastrar a biometria, e talvez não seja instantâneo, mas antes do dia seguinte ele tem uma resposta, enquanto antes ele podia esperar o ano todo que não ia... Porque você tem que ver se aquela biometria está ou não dentre os milhões ali. E a verificação disso não é uma igualdade, a biometria nunca bate exatamente com a outra. Ela tem é fuzzy, né? Então isso aí torna as coisas muito complicadas. E, enfim, é sempre possível dar uma otimizada quando você tem um problema específico, e é muito difícil fazer isso quando você tem um compilador genérico. E a Zama tem esse compilador genérico. Então, bate muito com esse último slide que eu falei, que você ter a programabilidade vai fazer perder um pouco da performance. A gente vai juntando essas coisas aos poucos, mas se você tiver um problema que não está dando a escalabilidade, você chamar alguém para ir lá dar uma otimizada manualmente, ver se diminui o tamanho do circuito, enfim. Voltar um pouco para a pesquisa, aí você entende qual é a técnica melhor, aí sim, você vai de novo para a engenharia e otimiza a implementação de novo. Então, tem essa questão. O Zero Knowledge ele vai ser usado junto com a encriptação homomórfica, porque eu mostrei a fórmula. O que me garante que aquela fórmula está sendo calculada, que é C0, mas pode ser qualquer outra fórmula que está calculada. Então, o Zero Knowledge ele vem por cima da encriptação homomórfica. E hoje em dia, o pessoal considera que o Zero Knowledge vai ser o gargalo, porque a encriptação homomórfica ela é lenta, relativamente lenta, mas você colocar um Zero Knowledge por cima de uma coisa lenta, vai ficar mais lento ainda. Então, o Zero Knowledge para uma coisa grande complica. Então, colocar o Zero Knowledge por cima da encriptação homomórfica, aí eu concordo, é uma coisa complexa, mas se você quiser uma coisa mais específica, customizada lá, que você faz um processo de otimização voltado para aquele problema, dá para resolver muita coisa no mundo real e até mesmo com escalabilidade de milhões de entradas no banco de dados. Então, é bem relativo. Legal, obrigado. Parabéns pela apresentação, muito boa. Acho que foi uma das mais completas nessa área. Quando eu penso no Zero Knowledge Proof sendo executado dentro de um smart contract que pode ter uma função genérica, né? Eu posso trabalhar com dados estruturados, dados não estruturados, posso ter centenas de funções ali, posso ter chaves, posso ter if, posso ter else, posso ter muitas condicionais e às vezes até a interação de um contrato inteligente com outro contrato inteligente. Como você vê a questão da utilização do Zero Knowledge Proof dentro desse contexto? Você acha que
ela limita a composabilidade, ou seja, a interação entre múltiplos contratos inteligentes? Um pouco, muito por causa do zoológico de construções. Teve tanta pesquisa e tantas coisas acontecendo em paralelo que tem muita coisa que não é interoperável, mas isso não é uma coisa teórica, é uma coisa da prática. Então, a gente sabe como resolver isso, na teoria e na prática, mas como cada um por si, vamos dizer, a gente ainda não vê uma grande solução de interoperabilidade. Então, é realmente difícil fazer um circuito funcionar com o outro, se eles tiverem sistemas diferentes, mas o Zero Knowledge ele é poderoso o suficiente para resolver essa... Isso não é um problema teórico, é um problema bem prático, porque, na teoria, as coisas são completamente modulares. Você consegue a flexibilidade total por exemplo, na parte de MPC, a gente tem um teorema que chama UC, de Universal Composability. Então, isso é um teorema muito poderoso, matemático, que mostra que a gente consegue compor qualquer coisa com qualquer coisa. Então, a teoria ela é muito poderosa. Agora, já na prática, são empresas concorrentes, e aí você nem vê, às vezes, todos os detalhes na especificação, coisas escondidas. Por exemplo, o sistema Nova, você lê o paper e olha o código, são coisas diferentes, decisões diferentes, devia estar no paper, não está no paper. Então, as coisas começam a ficar... Como que eu vou fazer a interoperabilidade se a especificação não é a mesma da implementação? Então, o buraco é mais embaixo por uma questão mais prática do que teórica. É um grande desafio. Eu já ouço falar disso há 5, 6 anos, desde a época do Banco ING, e eu não vejo um projeto que resolve isso usando o que a gente propôs na padronização. A gente, na padronização, propôs um ZK Interface, mas a gente não está vendo as empresas usando o ZK Interface. Então, a gente precisa, talvez, botar um pouco de pressão, falar assim, se vocês não usarem isso, não vai ser carimbado pelo padrão. Enfim, as ferramentas, ideias e conceitos estão aí, mas é difícil colocarem em prática. Muito obrigado. Ó, pessoal, se vocês não forem perguntando, eu vou perguntando aqui. Uma outra pergunta que eu tinha, Edu, sobre... Você falou ZK Bridges nos casos de uso, né? Putz, eu fui naquele DeFi Security Summit, ano retrasado, e era a cada sei lá, 2 a cada 3 hacks eram sobre bridges, né? E aí era essa promessa de, ZK Bridge vai trazer essa solução, porque hoje bridge é super frágil, aquela coisa que você precisa, não tem bridge trustless, né? Se você puder comentar de alguns casos de pessoas implementando para resolver esse problema que você, dá uma olhada, é legal ir acompanhando. O desafio, todo mundo quer a ZK Bridge para o Ethereum. E aí o Ethereum ele usa uma função de hash que não é amigável para Zero Knowledge. É uma função de hash que ela não é algébrica, ela não é facilmente expressa em termos de somas e multiplicações. Ela é mais fácil de expressar em termos de operações de bits. E essas coisas desperdiçam muito. Você tem que colocar um bit dentro de uma variável enorme. Então, você coloca um monte de zeros e um bit lá no final. Isso é um desperdício enorme. Então, esse é um dos principais gargalos, é ter que se prender à função Keccak, que é a função do Ethereum. Se trocassem essa função Keccak lá no Ethereum, ia mudar completamente, fazer interoperabilidade entre blockchains que estão usando, em vez do Keccak, estão usando Poseidon, o problema estaria basicamente resolvido. Extremamente, por exemplo, Poseidon tem 300 constraints, o circuito do Poseidon tem mais ou menos 300 gates, enquanto o Keccak vai ter dezenas de milhares. Então, 50 mil, depende do sistema, depende de qual representação do circuito. Então, o principal problema é a função de hash. Muitas pessoas entraram e falaram, isso aí é só otimizar na engenharia. Aí implementa, demora minutos, horas, e aí não funcionou, não sei.
Então, tem uma questão das decisões tomadas pelo Ethereum. Se você quiser fazer bridges, entre outros, é muito mais fácil do que fazer bridge para o Ethereum. Só que todo mundo quer fazer bridge para o Ethereum. E você chegou a ver algum projeto implementando? O projeto Lurk, da linguagem Lurk, ele está justamente nesse desafio atual. A linguagem Lurk quer poder fazer essa interoperabilidade, só que é o que eu falei, o circuito 300, de tamanho 300 para uma função de hash e 50 mil para outra função de hash. Só que uma árvore Merkle tem 32 andares de função de hash. Então, você multiplica o tamanho daquele circuito por 32. Então, as coisas vão sendo multiplicadas. E esse desperdício de você ter que colocar zeros e uns, em vez de colocar números gigantes. Então, é uma coisa que não tem uma solução fácil de você mexer no Ethereum de repente. Trocar a função de hash não é uma coisa trivial, mas tem soluções pelo outro lado da criptografia. Novas ideias de criptografia que estão, em vez de trabalhar com variáveis de 256 bits, igual no Ethereum, estão fazendo 32 ou 64 bits, diminui um pouco o desperdício. Então, o pessoal está tentando, tem implementações, mas poucas comparado com o marketing que foi feito no passado. Boa, valeu. Acho que a gente está estourando o tempo também. Tem pergunta no chat? Esse do Juliano? Do Juliano aqui? Eu acho que eu vou ler em voz alta aqui o pessoal. Verificação de provas on-chain, ao invés de T, Trusted Setup. Poderia comentar os pós e contras? Prós e contras do Trusted Setup? Que eu entendi, sim. Ao invés de TE. Do TE. O TE é uma polêmica que há um tempo atrás o pessoal falava, em vez de fazer Zero Knowledge ou criptografia, vamos botar tudo dentro do TE. Então, tinha lá no banco ING um pessoal fazendo a criptografia, mas tinha um outro grupo, outro time, a gente faz tudo com TE, porque é muito mais simples, né? Não sei. Só que é outro modelo de confiança, você tem que confiar no fabricante. Inúmeras vezes a gente viu falhas de segurança, ataques aos sistemas SGX da Intel. Então, a nossa visão agora na InvestTech é que TE é um bloco básico, uma pecinha de Lego que a gente coloca em lugares específicos, mas não para abarcar a solução inteira. Então, se a gente colocar, por exemplo, TE para fazer o Trusted Setup, vai ajudar a tornar o Trusted Setup menos problemático. Mas não é uma solução, uma única tecnologia que resolve tudo. Ele vai auxiliar, ele vai deixar, em particular, o atacante, o adversário, ele vai ter que gastar mais dinheiro para te atacar. E isso é crucial. Então, se o ataque for muito mais caro, ótimo. Mas não é uma solução comparável com criptografia. A criptografia você confia na matemática e o TE você confia no fabricante. É totalmente diferente. Então, se tiver uma questão entre países, um já não vai confiar no fabricante do outro. Então, para big players, já é uma questão mais complicada. O pessoal usa HSM, dá para fazer um monte de coisa hoje em dia dessa forma, é assim que funciona, né? O TE é a solução atual. A gente não tem Zero Knowledge, a gente tem TE em todo quanto é lugar. Mas ainda não é uma solução que resolve todos os problemas. A gente está vendo questão de escalabilidade, privacidade, computação verificável, e vulnerabilidades dentro das TEs. Então, a gente precisa usar a TE como uma solução extra. Se você tiver, por exemplo, com um problema de escalabilidade, você pode tirar um componente de criptografia e colocar aquilo dentro de uma TE, mas não na solução como um todo. Essa seria a recomendação. Acho que é isso, então, pessoal. Alguém tem uma última pergunta aí? Parou? Boa. Valeu de novo, Edu. Gente, a gente tem um pouquinho de comida e refri ali, para quem está morrendo de fome. E aí a gente pode até ver de organizar um happy hour aí, né? Então, valeu. Valeu, gente.